Minha família descobriu que sou rica e agora eles estão exigindo que eu pague uma viagem de $35.000, mesmo depois de eu ter quitado todas as hipotecas de suas casas. Para começar, sou uma mulher de 46 anos, casada e tenho 3 filhos. Há 10 anos, recebemos uma grande quantia de dinheiro. Trabalhei duro em minha área específica, que é bem remunerada, e fiz alguns investimentos inteligentes que deram retorno. Tenho adicionado constantemente dinheiro à minha conta bancária ao longo desses anos. Meu marido considera esse dinheiro como meu, já que não temos acordo pré-nupcial, então falo sobre ele como se fosse meu. Quando recebi o primeiro montante, fiz o que meu marido e eu sempre discutíamos: paguei as hipotecas. Comprei um carro novo e consegui comprar uma casa bonita em nosso destino de férias favorito, que alugamos para uma família muito legal durante a maior parte do ano. Criamos fundos universitários para nossos filhos, cada um em quantias iguais que seriam suficientes para pagar 5 anos de estudos. Se sobrar dinheiro dos fundos, as crianças podem usá-lo como entrada para sua própria casa ou apartamento. À medida que o dinheiro continuava chegando por meio dos investimentos e do meu trabalho, comecei a pensar no que poderia ser feito pela minha família mais próxima. Meu marido tem 2 irmãs e temos 5 sobrinhos do lado dele. Decidimos criar fundos universitários para todos os sobrinhos, na mesma quantia que meus filhos, sob as mesmas condições rigorosas. Eu recebia informações sobre os custos e me certificava de que tudo estava pago. Minha sobrinha mais velha já havia começado a faculdade, então paguei a quantia que já havia sido paga a seus pais para manter tudo justo. Ela conseguiu concluir o curso em 4 anos e sobrou algum dinheiro. Contratei um contador que é meu querido amigo para descobrir o que seria benéfico para meu irmão e uma das minhas cunhadas em relação às suas hipotecas. Paguei a maioria das hipotecas para os 2. Meus pais foram presenteados com uma viagem agradável, pois a casa deles já estava paga. Para meus sogros e outra cunhada, paguei uma quantia para que eles pudessem economizar esse dinheiro. Parte do dinheiro vai para a caridade, tanto no país quanto no exterior. Também criei alguns fundos universitários para os filhos de nossos amigos e membros da família mais próxima como uma gentileza. Meu marido e eu fomos em uma viagem de férias com nossa família ampliada e agora, neste ponto, todos estão muito gratos. No entanto, uma das minhas cunhadas sempre precisa estar no centro das atenções, assim como um ou todos os seus filhos. Ela é simpática comigo, mas sei que ela tem falado mal de mim, fazendo comentários passivo-agressivos sobre mim e meu trabalho, mas sempre de uma maneira que eu seria a vilã se dissesse algo. Minha tática usual, e que sempre funciona, é me fazer de inocente e criticar o que ela diz. Consegui calá-la muitas vezes sem ser considerada uma pessoa má. Nos últimos anos, minha cunhada tem insinuado que eu deveria pagar uma viagem muito luxuosa para ela e sua família em um resort all inclusive no exterior, já que tenho dinheiro. Observação: eles têm dinheiro economizado que inicialmente seria usado para os fundos universitários de seus filhos, dinheiro que mal foi utilizado. A pandemia chegou e ela ficou em silêncio. Ela e o marido levaram e ainda levam isso muito a sério. Agora que as restrições foram relaxadas, ela fez uma festa de aniversário para ela e o filho, já que o filho realmente queria uma festa. Não foi nada demais, nós aparecemos com um presente para ela e o filho, tudo estava bem. O menino ganhou um voucher para comprar uma barraca ou equipamentos de camping, já que era isso que ele queria. Minha cunhada ganhou um voucher para usar da maneira que quisesse. Adicionei protetor solar, bebidas e coisas assim, pois sabia que ela queria fazer uma viagem de alguma forma. Foi então que ela perguntou quais eram nossos planos de férias. Nós dissemos que não cruzaríamos fronteiras estrangeiras, ficaríamos em nosso país, mas reservamos uma cabana em algum lugar por uma semana. Era legal, mas não luxuoso ou algo assim. Ainda teríamos que cozinhar e fazer compras de supermercado. Minha cunhada começou com um "oh, que legal" rotineiro. Estávamos pensando no que fazer. Meu adorável marido e eu tínhamos uma ideia, mas começamos a dar sugestões na esperança de evitar problemas. Temos familiares em um lugar, talvez eles pudessem ficar lá por um fim de semana ou algo assim. Há um acampamento em outro lugar com entretenimento para crianças de várias idades. Foi então que ela nos mostrou algo que encontrou na internet e, para ser honesta, parecia incrível. Não era muito luxuoso, mas ainda assim muito bom.
um parque aquático all inclusive para as crianças, spa e tudo mais. O preço para uma família de 7 pessoas, $35 mil. Meu marido disse que era muito, mas ficou feliz que eles economizaram tanto para isso. Minha cunhada disse: nós não economizamos, pensamos que você pagaria como presente de aniversário. Digo, o quê? Ela acabou de nos mostrar o que estava olhando. Não riscando isso, ela esperava que eu desse $35 mil como presente de aniversário só porque eu tenho dinheiro. Ela continuou dizendo que eu ganho o suficiente e que nossa família, os afilhados e os outros sobrinhos já foram prometidos e assim por diante. Todos ficamos em silêncio, chocados. O menino de aniversário e 2 de suas irmãs até olharam para cima para ver o que diríamos, enquanto brincávamos com nossos pequenos. Meu marido começou a rir, achando que era uma piada. Meu sogro apenas ficou lá e observou, e eu fiz uma ótima impressão de um peixe, parecendo chocada. Minha cunhada estava completamente séria. Você tem o dinheiro, pode simplesmente dar. Você nem vai sentir falta. Essa mulher já mostrou seu desprezo por mim e pelo meu trabalho muitas vezes, de maneira doce e passivo-agressiva, de modo que é difícil confrontá-la. Eu, meu marido e até mesmo o pai dela já fizemos isso. Então eu apenas sentei lá e ouvi enquanto ela arregalava os olhos, tentando parecer doce e apresentando todos os motivos pelos quais deveríamos dar o dinheiro sem contar o voucher que já lhe demos. Então recuperei minha compostura e disse a frase completa que ela não queria ouvir. Mas você tem o dinheiro, eu tenho o dinheiro, isso é verdade. Então você pode pagar por isso. Eu poderia interrompê-la e dizer, ótimo, mas eu não vou, mas nós merecemos, você nem vai sentir falta, somos família, sim, infelizmente. Você e eu somos família agora, eu adoro ser parte da família de seus filhos. No entanto, eu disse, somos de fato família, todos nós merecemos umas férias legais depois do show de enganação chamado Coven. Mentira, com certeza eu sentiria falta, já que o dinheiro não estará na conta bancária, eu pretendia aquilo como uma piada. Minha cunhada e meu cunhado continuam insistindo sobre o quanto eles acham que eu deveria pagar por isso. Eu disse, escute, você me mostrou muitas vezes que não me respeita nem o meu trabalho. Você não respeita o fato de que eu trabalhei muito e fiz sacrifícios para ganhar esse dinheiro. Você não respeita o fato de que eu paguei a hipoteca de vocês. Paguei pela educação universitária dos seus filhos e até dei algum dinheiro para eles terem a própria casa. Vocês me difamam, me chamam de nomes e até disseram às pessoas que meu marido deveria se divorciar de mim. Minha cunhada está tentando negar isso com todas as suas forças e meu cunhado me chama de mentirosa. Meu sogro se junta a mim e aos meus argumentos. Ele disse que me entendia, que sabia o quanto eu trabalhei duro e os sacrifícios que eu e meu marido fizemos por isso. Meu marido está furioso, ele fica vermelho e diz para a irmã, sem meias palavras, que isso não vai acontecer e como eles ousam. Ele diz para ela que estamos indo embora, nós arrumamos as crianças e voltamos para casa. Mais tarde recebemos uma ligação, minha sogra tem tendências de FM, Flying Monk, já que minha cunhada é a favorita dela. Ela tenta o discurso todo sobre o quanto eles sofreram antes de eu ter dinheiro e ajudá-los, etc. Meu marido lidou com ela perfeitamente e ela entendeu depois de uma longa conversa. Agora é onde eu apenas rio. Aparentemente, os filhos da minha cunhada estão furiosos porque ela fez isso e entraram em modo de rebelião total. Temos um ótimo relacionamento e eles parecem temer que isso seja influenciado. Eles conseguiram vir até nós e tivemos uma conversa sincera. Eu disse a eles que não culpávamos eles pelas ações dos pais. Expliquei as razões para não distribuir dinheiro assim após os presentes iniciais e os generosos fundos para a faculdade casa. Afirmei a eles que não gostaríamos que eles fizessem algo contra seus pais, já que eles ainda moram lá. Eles ficaram para o jantar e depois foram para casa. Até agora as crianças mal estão falando com os pais. Eles ainda fazem suas tarefas, informam coisas, mas é só isso. Macacos voadores na forma de outros membros da família entraram em ação, pois minha cunhada enviou mensagens para eles e os chamou de um simples post no Facebook do aniversariante com o vídeo encerrou isso. Minha cunhada e meu cunhado tiveram uma enorme repercussão pelos macacos voadores que os criticaram. Eles foram desconvidados para certos eventos e recebemos desculpas dos macacos voadores.
Alguns me disseram que foi difícil porque eles entendiam tanto ela quanto eu. A única coisa que me incomoda é o fato de meus sogros ficarem no meio, especialmente minha sogra, que é muito ligada à família. Eu sei que alguns de vocês podem se perguntar por que não dou dinheiro. Uma das razões é a forma como ela me tratou, mesmo antes de eu ter dinheiro. Outra razão é que eu simplesmente me sinto desconfortável em simplesmente dar dinheiro. Peço-lhes que deem sua opinião de forma gentil. Eu sou o idiota por não pagar? Aqui está a segunda parte desta história. Minha cunhada ficou muito desapontada e irritada porque não me curvei a todos os seus caprichos e não paguei por umas férias. Alguns macacos voadores apareceram por causa da minha cunhada. A maioria recuou e entendeu nossa posição e nos deixou em paz. Infelizmente, toda a família do lado do meu marido agora sabe que temos uma conta bancária com muito dinheiro, pois minha cunhada ligou para muitos membros da família para reclamar e contar tudo. Eles começaram a conversar entre si e com seus filhos. Alguns tios e primos não acharam justo eu pagar pelos fundos universitários de alguns filhos de primos e pela viagem em família alguns dias depois da briga com minha cunhada. E um tio e uma tia ligaram, algo que eles nunca fazem, e eu coloquei meu celular no viva voz enquanto estava ocupado dobrando a roupa. E eles perguntaram como estava indo, como estávamos nos segurando durante o coven e coisas do tipo. Trocamos algumas experiências e então eles disseram assim: isso é o início da conversa. Eles dizem, escute, ouvimos dizer que você tem alguns fundos universitários para alguns dos filhos de certos primos, isso é verdade? Sim, é verdade, não sou mentirosa. É verdade que você levou sogra, sogro, cunhada 1, cunhada 2 e a família toda nas férias? Eu, sim. Vocês também têm férias em casa, não é? Sim, mas por que vocês querem e precisam saber? Nunca soube que vocês tinham tanto dinheiro. Bem, muito trabalho árduo, sacrifícios, dedicação e sorte fizeram parte disso. Ah, bem, você tem que pagar pelos fundos universitários dos nossos netos também. E nós queremos ir de férias com nossos filhos também, nós também merecemos. Eu, em choque, silêncio. Somos uma família, então você tem que me pagar. Mais choque, silêncio. Sim, queremos fundos universitários para seus 6 netos, cada um no valor de $800.000 para cada criança. E queremos uma casa de férias como a sua, mas neste local. Já temos uma, nós queremos e enviaremos as informações. E vamos enviar as informações. E isso também vale para nossas férias em família, já que vocês têm o dinheiro, podem pagar por nós também. Eu fiquei em silêncio, chocada. Eles continuam reclamando que eles merecem, porque são família e a família cuida uns dos outros. Meu marido, enquanto isso, tinha ouvido tudo e estava ficando mais irritado. Eu tinha apertado um botão de gravar. Apertei um botão de gravar no meio da conversa e pedi para eles repetirem suas exigências. Eventualmente perguntei se eles tinham mais alguma coisa para dizer, o que eles não tinham. Eu simplesmente disse que não ia acontecer, eles podem pensar que têm direito ao meu dinheiro, mas eles não têm. Citei a frase que eles e muitos da família nos deram quando meu marido e eu não tínhamos dinheiro e estávamos em apuros por causa de um susto de saúde. Perguntamos a todos os membros da família se podíamos pegar emprestado algum dinheiro e pagaríamos de volta. Apenas 3 dos 9. Apenas 3 dos 9 tios e tias nos ajudaram, e nós pagamos de volta. Citei, é sua responsabilidade ter e economizar dinheiro suficiente para o cuidado, bem-estar e educação de sua família. Se você não consegue, então você não merece. Não vamos dar dinheiro a vocês. Silêncio atordoado do lado deles. Eu disse a eles para transmitirem a mensagem ao resto e não nos ligarem com tais exigências, e desliguei o telefone. Meu marido ficou muito orgulhoso. Nas semanas seguintes, alguns dos outros tios, tias e primos ligaram com o mesmo. Apenas aqueles tios e tias que nos ajudaram em nosso momento de necessidade ligaram e nos disseram para dizer que é o nosso dinheiro e que eles já viram bastante e não peçam mais. Um primo ligou e pediu um empréstimo certificado para entrada em uma casa, algo que eu concordei. Eles tinham a maioria economizada, mas faltavam $1.000 para pagar e conseguir a casa mais cedo. Agora vi que recebi a primeira metade disso, o que também gerou um caos com os tios, tias e primos. Tivemos uma chamada no Zoom e expliquei a eles minhas razões para não fazer isso.
Disse a eles que eles sempre podem vir a mim quando realmente precisarem de ajuda financeira, mas sob um contrato legal para que nenhuma das partes se sinta prejudicada. Meu primo, que pegou emprestado algum dinheiro, até mostrou um empréstimo certificado notarizado. Ele pareceu entender, mas não estava totalmente feliz. Mas eles sabiam que poderiam pedir ajuda, mas para alguns não era suficiente. Então veio a cereja do bolo. Cheguei em casa na semana passada em um dia de semana e encontrei muitos carros estacionados em uma rua que normalmente está quase vazia. Tive que passar pela minha casa para estacionar em outro lugar. Cerca de 15 a 20 tios, tias e primos estavam reunidos no jardim da frente. Então, não há distanciamento social. Depois, havia 3 tias, 3 tios e alguns primos e seus cônjuges. Eu apenas estacionei o carro e voltei para casa. Outra coisa que poucas pessoas sabem, que não devem mexer comigo. Fui informada de que meu soco direito é muito doloroso, então, enquanto voltava para casa, liguei para a linha não emergencial da delegacia local. Eu relatei a situação e disse a eles que as coisas poderiam ficar complicadas se eles viessem e me ajudassem, caso saísse do controle. Eles enviaram alguns policiais, então, a confusão começou assim que entrei na multidão. As pessoas começaram a gritar, xingar e me ordenar a pagar ou garantir que eu pagaria de uma forma ou de outra. Enquanto isso, eles me cercavam. Alguns chegaram a apontar o dedo perto do meu rosto, no meu peito e nos meus braços. Eu pedi várias vezes para pararem com o que estavam fazendo e irem embora. Nesse meio tempo, mais policiais foram chamados por alguns vizinhos. Quando eles chegaram, tentaram me controlar, mas então um tio cometeu um grande erro. Ele me deu um tapa. Um homem de cerca de 1,90 metros de altura me deu um tapa. Uma mulher de apenas 1,57 metros de altura na frente dos policiais. A multidão ficou em silêncio quando ele colocou o rosto quase colado ao meu e começou um discurso sobre como eu tinha que obedecê-lo como um dos mais velhos da família, enquanto sua mão estava levantada como se fosse me dar outro tapa. Ele não pôde continuar seu discurso, pois eu o derrubei no chão. Ele ficou caído, não inconsciente, mas bastante abalado e atordoado pelo soco que dei nele. Aparentemente, era exatamente o que os policiais precisavam. Eles conseguiram afastar os membros da família de mim, e eles estavam furiosos. Alguns tios, tias e primos conseguiram correr para seus carros e fugir. O restante enfrentou alguns policiais muito irritados. Receberam multas por quebrar as regras de distanciamento social e a expectativa de que acusações pudessem ser feitas contra eles. Eu estou bem, tive alguns dedos machucados e meu tio teve a maçã do rosto quebrada. Minhas adoráveis câmeras agora estão nas mãos do promotor. Os outros membros da família se afastaram dessa confusão. Para ser honesta, me sinto terrível por ter dividido a família, mas simplesmente não distribuo meu dinheiro. Meu marido diz que esse é o dinheiro pelo qual trabalhei duro, então tenho o direito de decidir o que fazer. Ainda estou pensando em reservar alguns fundos universitários para o restante das crianças, embora esteja em dúvida. Também parece que não defendo minha posição, e posso ser persuadida com ameaças de violência e assédio. Estou tão cansada disso. Sou a vilã? Parece que muitas vezes, quando as pessoas recebem muito dinheiro, seja por herança, sucesso no trabalho ou de outra forma, seus relacionamentos mais próximos acabam se deteriorando dessa forma. E uma situação como essa é ainda mais surpreendente, pois parece que o OP realmente tinha um plano abrangente e à prova de falhas. Quero dizer, como você pode reclamar de ter toda a sua hipoteca quitada, a faculdade dos seus filhos coberta e talvez até mesmo uma entrada para o futuro deles, dependendo de quanto tempo levarão para entrar na faculdade? Quero dizer, o OP até mesmo se dispôs a compensar os pais pelo filho que já está na faculdade, o que seria justo. Então, parece que o OP pensou em praticamente tudo o que poderia fazer para tornar isso justo e útil para sua família, o que vai muito além do que a maioria das pessoas provavelmente faria. No entanto, a cunhada ainda está difamando o OP apesar disso. Aparentemente, a cunhada casualmente pediu uma viagem de 7 pessoas no valor de $35.000, o que é absurdo. E parece que ela está pedindo uma viagem sem a presença do OP, a menos que eu esteja entendendo errado com base no número de pessoas envolvidas.
Ela quer que o OP pague 35 mil dólares por uma viagem em que ela nem estará presente. E talvez ela pense que isso seja normal por causa do precedente estabelecido ao pagar as hipotecas de todos e fazer a viagem anterior. Mas nossa, de qualquer maneira, se você estivesse na situação do OP, recebendo uma tonelada de dinheiro, como você o gastaria? E se você o gastasse com sua família, como evitaria uma situação como essa? Deixe-me saber abaixo se você acha que o OP está certo ou errado, e por quê.